Bíblia Sagrada, ou a palavra profética sair da boca de um homem de Deus, toda palavra de Deus, quando sai, ela é pronunciada, ela é falada por Deus, ela sai com um propósito. Ela não vai vazia e ela não pode voltar vazia. A palavra de Deus sai com um propósito e ela tem que cumprir o propósito pela qual ela foi designada, a palavra do Senhor. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus, ele disse lá no livro de João, que João registrou isso, que Jesus, no princípio, ele era o quê? O Verbo. Que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém? Então, Jesus está dizendo, eu estou em Deus, ou estava em Deus, e fiz carne, estou aqui. Agora ele está dizendo, todo ramo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim, estando diante do Verbo, diante da palavra de Deus, não der fruto, o meu pai corta. E aquele que dá fruto, meu pai limpa, para que produza mais frutos ainda. Jesus é o Verbo, é a palavra. E quando a palavra sai, nós, seres humanos, nós temos que responder a Deus. Deus requer uma resposta da nossa parte em relação à palavra que Ele nos dirigiu. Toda vez que Deus nos dirige a sua palavra, Ele quer que nós respondemos a Ele mediante aquela palavra que Ele nos direcionou. Como assim eu vou responder? Com uma atitude, com uma decisão, com um comportamento. Se eu estava vivendo em pecado e a palavra me direciona a se libertar daquele pecado, a palavra vai contra aquele pecado que eu estava praticando, eu tenho que responder a Deus como? Abandonando aquele pecado. Porque se eu não atender e não responder a Deus pela palavra que é me dado, que Deus me dá, Ele vai me cortar da videira que é Jesus. Ele vai me desligar daquele que pode me salvar, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, que nos comunica, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, se entregou por nós, assumiu os nossos pecados, pagou um alto preço por nós, e quando nós rejeitamos a palavra de Deus hoje, é como se nós estivéssemos rejeitando a Cristo. É automático, quando eu rejeito a palavra de Deus, eu rejeito a Cristo, eu rejeito a Deus. Então Jesus está dizendo, se o ramo que está em mim não der fruto, o Pai corta. Lembra da parábola do semeador que Jesus ensinou? Ele falou, o semeador saiu a semear. E o que aconteceu? Parte da semente caiu à beira do caminho. Parte da semente caiu à beira do caminho. O que vem a ser à beira do caminho? Eu entendo que a beira do caminho é quando a palavra de Deus, que a semente representa a palavra de Deus, essa semente que foi semeada pelo semeador, representa a palavra de Deus quando é anunciada, pregada. Esse meio do caminho representa aquelas pessoas que às vezes estão dentro da igreja e a palavra está sendo pregada e ela está desligada ela não está nem aí, ela está dentro da igreja, a palavra está sendo pregada, mas a mente dela, o coração, ela está dentro da igreja no corpo, mas você está fora da mente, no coração, do espírito. E a palavra está caindo no meio do caminho. Ela não está entendendo nada, não está ouvindo nada que está sendo falado dentro da igreja. Ou é aquela pessoa que, quando ela está passeando pelas redes sociais, ela está assistindo os vídeos nas redes sociais,
Aí quando ela passa pelo vídeo, que é a palavra de Deus, que Deus está permitindo chegar até ela para abençoar, ela passa direto. A palavra que era para chegar no coração dela, ficou no caminho, porque ela deixou passar. É aquela pessoa que quando a gente vai falar de Deus para ela, ela recusa, ela rejeita, ela fala, não quero ouvir de Deus não. A palavra está caindo no meio do caminho. Quer dizer, ela não deu crédito à palavra. E aí, o semeador continua a semear. E outra parte da semente caiu no solo rochoso. No solo rochoso, no solo onde era cheio de pedras. Não tinha sido preparado para receber a semente. Tinha muita coisa naquele coração que foi plantado, semeado a palavra de Deus. Aquele coração estava cheio, aquele coração estava duro, aquele coração estava insensível para receber a palavra de Deus. E aí não deu resultado nenhum. E a próxima semente caiu no meio dos espinhos. É aquela pessoa que recebe da palavra de Deus, mas ela não é... Ao mesmo tempo que ela recebe da palavra de Deus, ela não tem disposição para abrir mão do que é preciso, para que a palavra permaneça dentro dela, na vida dela. Às vezes é uma amizade, tem várias coisas que pode ser aquele espinho que vai crescer junto com aquela semente e vai sufocar aquela semente e não vai chegar no resultado que deveria chegar. E tem a outra parte da palavra que caiu na boa terra. A boa terra é aquele coração, é aquela pessoa que deseja conhecer a Deus, é aquela pessoa que tem ouvido para ouvir a voz de Deus, que ela pega a palavra que sai do altar, que é dirigido pela boca de Deus, seja pela Bíblia, seja pelo pastor, seja a forma que Deus usar para alcançá-la com a palavra. Ela recebe a palavra e ela, porque ela já estava com o coração pronto, com a terra preparada, ela recebe aquela palavra e a Bíblia diz que aquela semente, que é a palavra, vai produzir 30, 60 e a 100 por um. Quer dizer, a pessoa vai ser abençoada por Deus por ouvir a sua palavra. Mas só que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos, ele está dizendo para a igreja, o povo dele, eu sou a videira, eu sou o centro das atenções, eu sou o que estou no controle de tudo, meu pai também é o agricultor, e todo ramo que está em mim, que estão ouvindo na minha palavra, que estão se alimentando, que estão ali, ouvindo, não der fruto, o meu pai vai o quê? Cortar. E o que vem a ser esse fruto? Esse fruto é a resposta que eu dou para Deus, mediante a palavra que eu estou ouvindo. Eu tenho que, mediante a palavra de Deus que está vindo na minha direção, que está vindo com um propósito de me moldar, de me transformar, de me fazer um homem de Deus, uma pessoa que tem um testemunho, que testemunha Cristo. A palavra tem um propósito. Quando eu recebo essa palavra, então eu estou dando fruto. Quando eu rejeito essa palavra, eu não estou dando fruto, eu não estou dando resultado. O resultado que Deus quer é o fruto. Assim como o resultado do semeador, ele semeia a semente, no final ele quer ver o fruto, que é o resultado final da semente. E quando Deus não vê o fruto, o que ele faz? Ele corta aquele ramo que estava ali ligado à videira. Eu costumo dizer que as pessoas que estão afastadas hoje da igreja, as pessoas que se afastaram, normalmente a gente fala assim, poxa, fulano se afastou, né? Mas não foi o fulano que se afastou, não. Foi Deus que tirou ele da presença do Pai, da comunhão com Cristo. Foi Deus que tirou ele, porque ele estava na comunhão, ele era um ramo, mas era um ramo que quando a palavra era plantada, semeada, falada, ele fazia pouco caso.
Então Deus, ele não estava dando os frutos, não estava respondendo a Deus sobre as palavras que estavam em direção. Ele não tomava nenhuma atitude, não fazia nada. A palavra estava por aqui, saía por aqui. Ele continuava a mesma pessoa, vivendo no pecado, fazendo tudo que não agradava a Deus, e estava ali, passando o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até o ponto de Deus cortar ele da videira. Até que ele foi cortado. Tem uma outra palavra semelhante a essa, na videira, que é a parábola da figueira, que o pai, o dono da vinha, chegou para cortar essa figueira, essa árvore que não estava dando fruto, e aí um servo intercedeu: não, Senhor, não corte essa figueira, deixa ela pelo menos mais 1 ano, mais 2 anos, mais 1 ano, no máximo mais 1 ano, porque eu vou cuidar dela, eu vou tratar dela. Se ela não dá fruto, aí o Senhor vem e o corta. E aí o Senhor falou: vou dar mais 1 ano, porque se ela não der fruto, eu vou cortar. Porque já tem 3 anos que ela está aí e ela não dá um fruto. Tem pessoas que estão 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, 3 anos na igreja, e não mudou, e não deixa a palavra de Deus entrar. E essas pessoas, quando se afastam da igreja, não é porque ela não, é porque Deus já tirou ela da igreja. Deus cortou ela da videira. Então nós temos uma responsabilidade grande, que é quando nós ouvimos da palavra de Deus, responder a Deus, porque Deus quer uma resposta. Qual é a resposta? Senhor, olha, o Senhor está falando que isso aqui é pecado, então eu vou deixar isso aqui de lado, não quero viver no pecado, porque eu quero agradar a Ti. Ó, o Senhor está falando que eu devo andar assim, eu vou andar assim. Ah, o Senhor está me dando essa direção. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Então Deus quer uma resposta. Toda vez que Ele nos dirige na palavra, a palavra não sai sem propósito. Ela não pode voltar vazia para Deus. Ela tem que voltar com resultado, com frutos. Deus quer ver o resultado. Não, eu falei com o meu servo e ele creu, obedeceu. E aí Deus vai e opera, faz a obra na vida daquele que deixa a palavra. É igual a semelhança daquela parábola que Jesus ensinou das 2 casas, uma que foi edificada sobre a areia e a outra que foi edificada sobre a rocha. A que foi edificada sobre a areia é aquela pessoa que está ouvindo da palavra, não está nem aí. Ela está correndo atrás, está querendo viver a vida dela, mas descompromissada com Deus. Ela está querendo construir os palácios, conquistar, fazer tudo, mas deixando Deus de lado. Ela vai até chegar a um certo ponto da vida dela, que ela vai se achar que está arrebentando sem Deus, mas quando vier lutas, a dificuldade vai desabar tudo. A vida dela vai ser uma ruína, porque sem Deus não podemos nada. Sem Deus não pode nada. Mas quando nós estamos em comunhão com Deus, nós vivemos, construímos, tudo que nós planejamos é dentro da vontade de Deus, de acordo com o planejamento, o propósito de Deus. Então os ventos vão vir, a tempestade vai vir, a luta vai vir, e nós vamos se manter firmes, porque Deus estará conosco para nos guardar. Amém? Então não vamos aceitar sermos cortados da videira. Nós não podemos ser cortados dessa videira, mas para isso não acontecer, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos dar ouvido a Deus. Nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada e não vamos chegar a lugar nenhum. Aí Jesus completa assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, quer dizer, não estiver na palavra, não podeis dar fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara
e secará, e os colhem, quer dizer, vai vir os que vão colher, e lançam no fogo e arde. Lança no fogo e arde. Vós, se estiveres as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Glória a Deus. Então Deus, a vontade de Deus é que a gente atenda à vontade dele. A vontade de Deus é que a gente atenda à vontade dele. É que a gente dê ouvido à sua voz. E dê muito fruto. Dar muito fruto é dar ouvido à voz de Deus. Quando Deus falar. Por isso que Abraão é o nosso pai da fé. Por quê? Porque Deus provou ele até na coisa mais difícil. Deus pediu ele até o mais difícil para ver se ele era obediente, para ver se ele tinha ouvido para ouvir. Então, quando Deus viu que Abraão teve capacidade de atender ao pedido de Deus, a uma ordem de Deus, por mais que para ele foi uma coisa muito difícil, aí ele falou, não é possível, esse homem tem muita fé. Esse homem tem que ser o pai. Tem que ser o pai dos que creem. Ele tem que ter aí, sempre ser lembrado como um pai da fé. Por quê? Porque Abraão agradou a Deus até naquilo que Deus pensou que ele nem agradaria, que era entregar o filho amado. Então Deus quer obediência, Deus quer que a gente seja recíproco. É isso que fala a palavra certa? Recíproco, né? A palavra. Quando nós ouvimos a palavra, respondemos. É ruim quando uma pessoa fala com a gente fica mudo. A pessoa está falando e a pessoa está fazendo um bocado de você está mudo. Já passou por essa situação que você está querendo conversar com uma pessoa e a pessoa está com o cara fechado ou mudo ou virando as costas para você, deixando você falar sozinho e te dar uma resposta? A gente não fica indignado? Agora se coloca no lugar de Deus. Aí Deus está falando e a pessoa está fazendo ouvido de... Ela está nem aí. E Deus está querendo a resposta e ela está rejeitando a voz de Deus. Ela está ignorando a palavra. É horrível. É horrível. Acho que é pior do que você bater na pessoa e você rejeitar ela. Pior do que você bater na pessoa é você rejeitar a pessoa. Não, porque acho que a dor é pior. Você ficar rejeitando, ignorando a pessoa. E quando nós ignoramos a Deus, Deus fica chateado também. Por isso que ele corta. Ó, eu te dei 3 anos para você. Ó, 3 anos eu estava ali falando contigo. 3 anos eu estava ali lutando por você. Eu estava ali, ó. Eu usei um vaso, usei outro vaso. Eu falei através da palavra, quando você pediu em oração, eu te revelei a palavra. Eu falei dali, daquele jeito, eu falei daquele outro jeito, mas você fez pouco caso de mim. Não respondeu conforme a palavra que eu te ordenei. Então, meu filho, teu tempo acabou. Né? Tem hora que ele fala, ó, você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, as portas do reino do céu vão estar fechadas para você. Porque o arrependimento é a chave. A chave da porta para entrar ao reino de Deus é o arrependimento. Primeira coisa que eu estava lendo aqui, as primeiras palavras que Jesus falou, quando ele começou o ministério, quando ele iniciou o ministério, ele fez a primeira pregação, ele começou a mesma coisa, igual João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento das práticas, da desobediência, do pecado, é a porta de entrada, ou a chave que abre a porta para a gente entrar no reino de Deus. Sem arrependimento, não tem salvação. Porque mais que Jesus, ele se entregou e morreu por nós, se eu não rejeito o pecado, porque o arrependimento é você não ignorar o pecado e você aceitar Cristo como seu Salvador. Se eu não rejeito o pecado e não me
me uno a Cristo, me entrego a Cristo, eu não tenho salvação. Então eu tenho que confessar: Senhor, eu não quero viver no pecado, porque eu creio que o Senhor me libertou dele, ele nunca mais venha me dominar. Me ajuda. E eu confesso, eu creio, eu vou me esforçar para servir o Senhor. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu creio que o Senhor fez por mim. E aí a pessoa está salva. Amém? Então vamos guardar a nossa fé, vamos fazer o máximo para a gente poder fazer a vontade de Deus, porque a cada palavra que Deus nos dá, a palavra não pode cair no meio do caminho, não pode estar sendo sufocada pelas coisas do mundo. Aí a gente ouve a palavra aqui, chega lá fora, perguntar o que foi pregado ontem, nem sei mais. Por quê? Porque não sabe, porque nem viveu, que esqueceu de botar em prática, por isso não lembra. Ontem eu estava até falando minha esposa, quando minha esposa chegou em casa, eu estava vendo uma pregação de um pastor, e ele falou algo muito forte sobre uns erros que Davi cometeu com os seus filhos. Os erros que Davi cometeu com os seus filhos. Estava falando que no momento mais difícil dos filhos de Davi nunca estava presente. E ele, ao invés de estar presente para resolver que o problema era dele, era a responsabilidade dele, ele estava sempre transferindo a responsabilidade dele para outras pessoas. Então Deus estava falando comigo através dessa pregação. E quando Deus me deu o entendimento daquilo, imediatamente eu fui agir. Porque é assim que Deus quer que a gente faça. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que responder a palavra imediatamente, não é deixar para depois não, é na hora, responder o que Deus está querendo que a gente faça. Então quando ele falou aquilo, falou, os filhos de Davi estavam com um problema. A filha dele, um irmão fingiu estar doente, um filho de Davi fingiu estar doente, liga para Davi, fala com Davi, pai, manda que minha irmã venha cuidar de mim que eu estou doente. Aí Davi, pensando no bem dele, pede a filha para ir lá cuidar do filho, do irmão. E aí a filha vai lá com todo amor para cuidar do filho, o filho vai, agarra ela e abusa dela. O irmão vai lá e agarra ela e abusa dela. Só que esse erro, esse grave erro que esse filho de Davi cometeu, Davi não tomou uma atitude. Ele não foi enfrentar o filho, de falar com o filho cara a cara e resolver o problema que ele havia causado. Ele botou pessoas para resolver, ele nem foi de encontro ao filho dele. E aí se passou 2 anos, aí o outro filho chamado Absalom, que ficou indignado com a atitude, com o erro do irmão, esperando que o pai tomasse uma atitude, mas Davi não se manifestava para resolver o problema, para ir lá conversar com o filho, repreender o filho, enfim, fazer o que tinha que fazer, e Davi não tomou atitude. E Absalom ficou lá esperando. Olha, eu estou esperando meu pai agir, porque eu quero agir, não vou esperar meu pai, porque ele é o responsável pelo meu irmão. E nada, aí o irmão pegou a irmã, vem morar comigo, minha irmã. E a irmã ficou morando com o irmão que estava querendo ajudar e consolar ela naquela situação 2 anos. O pai não foi lá, 2 anos passou e o pai não foi ajudar os filhos, resolver o problema. E aí, passou 2 anos, aí o irmão que tentou ajudar a irmã falou, pai, chama meu irmão para vir fazer um banquete comigo. Convida ele, quero que ele esteja presente no banquete. E aí Davi, com medo, falou que já sabia que o irmão tinha raiva do outro. Só que o outro fingia que não estava tudo bem, mas ele tinha um ódio dentro. Tinha um ressentimento dentro contra o que o irmão havia feito com a irmã. E aí ele foi e Davi falou, não
vou mandar os outros irmãos teus ir junto com ele e com você. E mandou os outros irmãos, quer dizer, mais uma vez ele tinha que resolver o problema, ele botou outros irmãos para resolver. E aí, mesmo assim, não adiantou. A primeira oportunidade que Absalão teve, matou o irmão, para se vingar da irmã. E aí Davi continuou sem atitude, continuou transferindo a responsabilidade dele para outras pessoas. E aí mandou o filho que matou o outro irmão ir para a casa do sogro. E o filho ficou lá 3 anos. Ele não foi lá 3 anos enfrentar o filho olho a olho, cara a cara. E fala, por que tu fez isso? Não era para você ter feito isso. Ele não queria resolver os problemas dele frente a frente. Davi cometeu vários erros. E aí a vida de Davi, os filhos dele se matando. E o outro ficou 2 anos esperando o pai reagir. O pai não reagiu, ele tomou frente e reagiu, matando o irmão. E agora ficou mais 3 anos, o pai não ia lá conversar com ele. E ele, pai, eu quero ficar mais perto de ti, pai. Ó, vem, meu filho, mas só que tu vai ficar 2 quilômetros da distância do palácio. E aí o filho ficou 2 quilômetros, ele não ia visitar o filho, não enfrentou o filho. E aí o que aconteceu? Alguém fez a cabeça do filho para usurpar o trono do pai. Ó, teu pai não está com condição de reinar, não. Você que tem que ser o rei. Teu pai morreu. Ó, você que tem que ser o rei. Teu pai não está sendo justo. Vê o que ele fez. Você que tem que ser o rei. Você se declara rei. E aí Absalão deu um golpe no pai e se declarou rei. Aí ficou o reino dividido. E agora está o pai e o filho em guerra. E Davi foge para não enfrentar o filho mais uma vez. Davi foge e deixa só o exército para resolver o problema. E aí implora o exército, mas não mata meu filho. Não mata ele. E aí tinha um soldado que já estava indignado já com a situação. Quando teve a primeira oportunidade, matou o filho de Davi. Falou, meu filho morreu na guerra. Meu Deus, aí já Davi chorava, desespero. Absalão, meu filho, ficou em desespero. Mas era uma decisão, ele ficou naquela situação porque ele não reagia. Ele não reagia, não fazia parte dele. Não sei, talvez pela culpa do pecado dele com Batseba. E ele ficava sem jeito de chegar para os filhos e falar, vocês estão errados. Porque talvez o peso da culpa, do pecado lá atrás, por mais que Deus havia perdoado ele, talvez ele mesmo não tinha se perdoado. Então ele estava sem força para reagir. Quando nós cometemos algum pecado lá atrás, Deus nos perdoa mesmo, no mesmo instante que nós confessamos para Ele, Ele perdoa. Mas se nós não nos perdoarmos, nós ficamos fracos. Nós vamos continuar prostrados diante dos problemas, achando que nós não temos mais Deus para nos ajudar, porque nós precisamos nos perdoar também. Falar, não, Deus me perdoa, por que eu vou ficar desanimado, prostrado? E aí, quando eu ouvi aquilo ali, eu lembrei do meu filho. Eu falei, eu como pai, eu repreendi o que ele estava errando, eu repreendi ele, ele ficou, não gostou. Falei, então você tem que morar sozinho, porque você quer viver do teu jeito, então você tem que viver sozinho, porque quando a gente não quer se sujeitar a uma determinada ordem, a algum lugar na casa das pessoas, a gente tem que ficar, e deixar. A gente se fala, e ele está sempre se falando. Deus falou, liga para ele, fala com ele, porque isso é uma responsabilidade sua. Na mesma hora, eu vi ali o erro de Davi, que ele tinha que resolver encarar o problema de frente, fala cara a cara, e Davi estava fugindo, estava deixando a coisa acontecer. Por isso que a bomba foi se formando no coração do filho de Absalão, a ponto de matar o outro irmão. Então, aí Deus falou, fala com ele, porque
ele tem que saber que você é o pai dele, independente da situação. Na mesma hora eu fui lá, porque a gente tem que responder o que Deus está falando na mesma hora. Na mesma hora eu pausei o vídeo que eu estava vendo, porque eu já tinha entendido que Deus queria falar comigo. Eu pausei o vídeo na mesma hora e fui lá. Mandei, está aqui a mensagem. Na mesma hora eu mandei. Depois que eu resolvi, estava tudo certo, continuei assistindo o vídeo para ver o que Deus ia falar mais comigo. Então Deus espera que a gente responda. Todas as palavras que nós ouvimos, nós precisamos responder. Tem um estudo que eu estou acompanhando, que eu acompanho todos os dias, esse estudo fala muito comigo. Toda vez que eu estou vendo que eu ouço esse estudo da palavra, eu recebo força. Deus fala comigo, eu me renovo e eu começo a tomar atitude, porque o estudo me ensina. Então, quando Deus está falando e está nos ensinando, nós temos que reagir na hora. E a coisa começa a mudar tudo na hora também. A gente já começa a se sentir diferente, renovadas. Pô, que maravilha andar no caminho do Senhor. Bom e agradável é andar nos preceitos e no caminho do Senhor. Então a gente tem que se esforçar, porque a libertação, ela vem quando a gente ouve a palavra de Deus e praticamos. Amém? Aí nós alcançamos a salvação. Foi o que Jesus disse aqui, ó, vós estáis limpos pela palavra que nos tem falado. Então a palavra nos limpa, nos purifica, nos liberta, nos transforma, nos molda, nos faz nós estarmos de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos orar agora pela nossa vigília, que nós não vamos ter dia 31, vamos ter a próxima quinta vigília, né? Glória a Deus, já estamos na quinta vigília, passa rápido, né? Vamos estar aqui louvando e agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Muito obrigado pelo Senhor nos revelar Jesus Cristo, nossa salvação. Pai, muito obrigado por nos dar consciência de que nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pela fé, meu Pai, naquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Muito obrigado, Senhor. Pai, abençoa essa vigília que nós vamos estar buscando avivamento espiritual, nós vamos estar buscando mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, nós vamos estar buscando mais porque nós queremos transbordar ao ponto de nós não vermos uma pessoa do nosso lado, quando chegar alguém do nosso lado, nós termos desejos, mesmo no momento oportuno ou não, nós falarmos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa aquelas pessoas que estão recebendo o convite. Meu Pai, toca no coração delas, convence elas para estar aqui conosco, porque nós não estaremos aqui buscando nada para a gente, ela não estaria aqui fazendo a nossa vontade, mas buscando a Tua presença. Pai, então abençoa, meu Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos o pregador desse dia. Pai, usa o Teu servo, coloca a Tua palavra na boca do Teu servo para nos alimentar, para que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma tudo nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa desde já os louvores, nos dá sabedoria. Nós estamos aqui ensaiando os corinhos, para que seja um culto avivado, para que seja um culto agradável a Ti. Que o Senhor venha nos ajudar em nome de Jesus. Meu Senhor, é o que nós te pedimos, já te agradecemos. Vamos para nossos lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos. Pai, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz não só hoje, mas amanhã
e para todo sempre. A igreja que crê, diga amém. Graças a Deus. Dê forte para Jesus. Encerrar o nosso culto, igreja. Aleluia.